dominantes são sempre as ideias da classe dominante. Isso aí não é uma novidade, não é um problema que tem a Globo hoje, tá certo? Isso é uma realidade, num certo sentido, sempre foi assim, né? Porque a classe dominante, ela controla os meios de, por exemplo, de educação do povo, controla a escola, né? Controla a imprensa, né? Controla a igreja, né? Ela controla os mecanismos que formam as ideias das pessoas. Não são ideias individuais de ninguém, né? As ideias são produto da realidade social, como essa realidade social é vista. Mas como é que a realidade social é vista? Em geral, a realidade social é vista através da maneira como a imprensa capitalista apresenta a realidade. Por exemplo, para a gente usar como exemplo o caso de 2013. Em 2013, o povo saiu às ruas para lutar contra o aumento da passagem, inicialmente, mas principalmente, quando foi que era um movimento lá com 2, 3 mil pessoas, 5 mil, exagerando, certo? Era um movimento que já estavam acontecendo há 4, 5 anos, não acontecia nada, nem a passagem diminuía, nem nada acontecia. Quando foi que esse movimento, de uma hora para outra, bum, explodiu? A polícia de São Paulo, né? No dia, se eu não me engano, no dia 13 de junho, uma data próxima dessa data, reprimiu a mobilização dos estudantes, atirou nas pessoas na rua, atirou até num jornalista que foi acertado no olho, perdeu a vista, não sei se ficou cego, perdeu a vista, e explodiu. Aí o que aconteceu? Dessa manifestação, que era uma manifestação de pouquíssima gente, explodiu uma manifestação imensa contra a repressão do governo do estado de São Paulo, polícia militar, governo geral do Alckmin, certo? Então veja só, era uma mobilização, era um levante popular contra a repressão, e aconteceu de forma semelhante no Rio de Janeiro, inclusive, onde o governo também reprimiu duramente a manifestação na Assembleia Legislativa. Só que aí como é que foi dada a informação na televisão? Isso foi o que aconteceu, assim, irrefutável que seja assim. Tá certo? Quer dizer, o povo se levantou, a manifestação deixou de ser uma manifestação de 3, 5 mil para ser uma manifestação de 50 mil por conta desse fato. Foi isso aí que explodiu, fez o negócio explodir. Só que aí na noite, no mesmo dia, bom, aí o pessoal começou a se comunicar também, usou os recursos, internet e não sei o que, tudo que era possível. Começar a convocar um novo ato, que aí aconteceu um ato gigantesco, na outra, que a polícia já não tinha mais condição de reprimir. Porque a polícia estava impedindo, inclusive, dos estudantes entrarem na Avenida Paulista. E atirou contra as manifestações, jogou bomba contra isso. Só que aí na TV Globo, foi lá a burguesia, que é quem detém o monopólio da comunicação, porque o governo do PT não tinha nenhum canal para dizer que não era isso, e também não tinha política para fazer isso daí. Foi lá e falou o seguinte: teve uma manifestação, e os manifestantes gritavam contra os políticos, e os manifestantes gritavam contra a polícia. E os manifestantes estão pedindo a aprovação de uma medida provisória, que eu nem lembro o número mais, sei lá, 483, não sei. Tinha uma medida provisória que era a favor do reforçamento do poder do Ministério Público, tá certo? Ou seja, para dar poder por Moro, que nem eles deram. Quem que na multidão estava a favor da medida provisória 483? Ninguém nem sabia que ela existia, tá certo? Mas na Globo aparecia exatamente, se vocês olharem lá, o povo saiu às ruas e exige a aprovação da medida 483 para reforçar o Ministério Público, e a manifestação é contra todos. Não, a manifestação não era contra todos os políticos, a manifestação não era contra a Dilma. A Dilma não tinha aumentado passagem, a Dilma não era a polícia da Dilma que atirou na população em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas o pessoal foi lá. Quer dizer, então nós temos que olhar o seguinte: as ideias, primeira coisa é que essas ideias, elas são ideias flutuantes, não existem ideias fixas. Quer dizer, elas são resultado de um processo de controle que a classe dominante tem, né, sobre os mecanismos. Então, a classe dominante usa a educação, né, na escola, por exemplo. Teve esse acontecimento na escola de Suzano, que todo mundo deve ter visto na televisão, né? E aí, a partir desse acontecimento, começou uma onda do pessoal tentar botar a polícia para dentro das escolas em São Paulo. Aí aconteceu um fato na minha escola, né, onde
Um garoto de molecagem, né? Porque aqui tem gente da minha idade, ou até um pouco mais velha, quem sabe. Na época da ditadura tinha aquela super repressão na escola. Então, mas eu me lembro que tinha um pessoal no curso científico na época, que quando o pessoal queria matar a aula, o que o pessoal fazia? Ligava e dizia que tinha uma bomba na escola. Né? Aí o pessoal fechava a escola, o pessoal estava com medo, né? E aí suspendia as aulas, o pessoal, nossa, aquele dia era um dia de maravilha, o pessoal ia passear, ia fazer farra na rua, coisa de jovem, de moleque. Né? Então o pessoal foi lá e fez um desenho lá dizendo que iam matar a diretora da escola e tal. E aí chamaram a polícia. Né? Chamaram a polícia e chamaram os pais e levaram os meninos até para a delegacia. E eu, quando fiquei sabendo disso, eu fiquei possesso da vida. Falei, isso aqui é uma coisa absurda. Né? Não se chama a polícia para dentro da escola. Né? E conversei com todos os alunos sobre isso, conversei também com os professores, depois até com a direção, com a supervisão. Na época você era professor. E por quê? Aí eu fui explicar para os alunos o seguinte, falei, que os alunos na hora vê o clima que a televisão cria. Então, porque tem um perigo de gente morrer nas escolas, aí tem mãe que começa a ficar preocupada. Aí eu perguntei o seguinte, na vida de vocês, quantas pessoas vocês sabem que foram assassinadas nas escolas? Quantas vocês já ouviram falar? Durante toda a vida de vocês? Aí o pessoal, 30, 40, eles chutavam lá um número que, sei lá, o maior número que eles falaram é 40. Né? Na vida deles toda. Aí eu falei, pois bem, então vou pegar aqui um jornal daqui, ó. No ano passado, a Polícia Militar matou 5.144 pessoas. Tá certo? Então, o que a gente tem que ter mais medo? Né? De algum maluco que entra na escola atirando e que na vida toda de vocês só conseguiu matar 40 pessoas, todos os malucos que vocês já ouviram falar? Ou da Polícia Militar, que sozinha, só declarado, oficial, fora que os que eles conseguem desaparecer, jogar na vala, jogar no Rio, etc. e tal. Oficialmente no Brasil, a polícia em um ano matou 5.144 pessoas. E desses 5.144, 32% são negros, né? E mais de 30%, não lembro exatamente agora o número, são jovens de até 29 anos. Então eu falei, bom, eu acho que a gente tem que ter mais medo da polícia, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que eu não quero, aí, bom, fizeram uma denúncia, um pai de um aluno coxinha, o filho comeu em casa, mandou uma reclamação para a ouvidoria que eu estava fazendo campanha contra a polícia. Na sala eu falei, não estou fazendo campanha, eu sou professor de matemática, estou apresentando números. Né? Então, é uma realidade, eu não posso esconder o número dos alunos. A polícia mata, num ano, 500 vezes mais do que os malucos conseguiram matar, tá certo? E mata jovem, mata negro. Né? Mata entrando na casa das pessoas e fuzilando, como eles fizeram no Rio de Janeiro, que num dia mataram 10 pessoas numa só casa. Né? Mata como fizeram em São Paulo, aqui em Guararema, vocês devem ter visto lá, que eles armaram uma emboscada para o pessoal, né? Que ia fazer um assalto a um banco, e mataram lá 11 pessoas, não teve um arranhão em nenhum soldado da polícia, foi emboscada, prepararam uma cilada. Então, por que eu estou destacando isso daqui? Qual é o problema? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Só que essas ideias, elas não são ideias fixas. Elas mudam de acordo com o que muda a luta de classe. Elas evoluem, tá certo? Sei lá, se tem a frase lá do Malcolm X, se você der ouvidos ao que diz a imprensa capitalista, você vai acabar odiando seus amigos e amando seus inimigos. Né? Porque ele explica o seguinte, se você abre os jornais, abre a televisão, parece que só crioulo que rouba e mata nesse país. Né? Parece que os crioulos são né? É a propaganda contra o negro. Né? Ninguém fala. Por exemplo, você liga a televisão, parece que o PCC é uma organização assim, super perigosa. Essa organização aqui, chamada Polícia Militar, é muito mais perigosa. Mata muito mais gente inocente, tá certo? Gente trabalhador. O pessoal no Manguinho está brincando de tirar o alvo, né, com pessoas. Está tirando, o cara está lá. Tem o caso, o cara foi tomar uma água de coco no bairro, deram um tiro nele, lá do alto, porque a instrução do governador do Witzel era tirar para matar. Né, confundiram que o cara estava carregando o cara estava com uma furadeira e acharam que era uma metralhadora e atiraram no cara. Então, o PCC, nunca ouvi falar que eles fizeram nada nem parecido com isso daí. Tá certo? Quer dizer, esse cara aqui, numa guerra, só para a gente ter uma ideia, na guerra na Síria, em 10 anos morreram 60 mil pessoas.
No Brasil, por ano, morrem 50 mil pessoas em homicídio. E não tem guerra, aparentemente não tem guerra nenhuma. Ano passado, 61. 61 mil pessoas. Agora, só a polícia, no ano passado, se juntar a PM com a Polícia Civil, matou 6.160 pessoas. Quer dizer, é um número gigantesco que, obviamente, estimula a matança. Porque se você tem a organização, que seria, em tese, para proteger a segurança do povo, ela mata tanta gente assim, imagina como é que ela está ensinando, né? O que ela está educando as pessoas a fazer? Matar uns aos outros. Né? É o mandamento da polícia. Então, eu falo isso para destacar o seguinte, que o problema é que, num determinado momento, o que eu tenho a relação com esse problema com o fascismo? A burguesia se convence de que não vai conseguir manter a sua dominação pelos métodos tradicionais. Então ela solta os cachorros loucos. Ela pega, por exemplo, nesse caso de 2013, ela libera aqueles caras de direita, os skinheads, os grupos fascistas, paramilitares, infiltra nas manifestações, dá dinheiro. Né? Quando a gente fala que é uma coisa espontânea, assim, existe um desespero espontâneo. O movimento, ele está aí. Mas a gente falou também o seguinte, que esse movimento que ele surge como uma coisa espontânea, ele vai ser. O Bolsonaro não chegou à presidência da República sem dinheiro, sem campanha, sem patrocínio dos capitalistas, isso é tudo conversa fiada. Né? A gente tem lá em São Paulo aquela louca da Janaína Pascoal, né? Que teve supostamente na eleição 2 milhões de votos. Aí ela fala que ela gastou 40 mil reais na eleição. Mentira! 40 mil reais você não elege nem um vereador em Volta Redonda. Tá certo? E se o cara nem se o cara for vereador, ele não se reelege gastando só 40 mil reais na eleição. Né? Então imagina ser deputada federal em São Paulo, ser a mais votada, deputada estadual, ser a mais votada do país. É óbvio que rolou muita grana, rolou muita manipulação, porque num determinado momento, havendo um clima de desespero, né, principalmente na pequena burguesia, isso vai ser estimulado pelos grandes capitalistas. Quer dizer, quando a gente fala que é espontâneo, é que tem que ter condições, digamos assim, não acontece por acaso, porque essa direita sempre teve aí. O Bolsonaro, ele teve sempre por aí, falando a mesma besteira que ele fala já há mais de 30 anos. Mas por que antes ninguém dava atenção e de repente no momento ele ganhou uma